palestra proferida para a comunidade acadêmica do Instituto Federal de Brasília, os presidentes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região reiteraram o compromisso do Conselho de Classe com a defesa do ensino técnico, da valorização profissional e proteção da sociedade. O Conselho, na verdade, é uma entidade reguladora da profissão que chega e diz assim: vamos confeccionar as resoluções através de estudos de professores, de mestres, de profissionais da área, e os técnicos podem fazer isso, isso e aquilo. Por quê? Porque antes o nosso conselho técnico fazia, mas não aparecia nunca, sempre tinha que ter a assinatura de um profissional de terceiro grau. Hoje não. Hoje o que a nossa formação e o que a lei permite, nós exercemos na plenitude. Nós estamos fazendo parte de 6,5% da força de trabalho, ou seja, cada 100 trabalhadores, 6,5% são técnicos. Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França, Coreia, mais de 20% da força de trabalho são técnicos. Vocês imaginem o quanto nós temos de crescer para preencher essa lacuna que falta no mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro falta profissional. Está necessitando de uma forma urgente de profissional técnico para preencher os trabalhos que a sociedade merece. Para vocês terem uma ideia, nesses 6 anos de existência, para que o técnico execute o seu trabalho, ele tem que preencher uma TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. Nesse lapso temporal de 6 anos foram preenchidas mais de 3.400.000 TRTs, ou seja, mais de 3.400.000 trabalhos realizados por técnicos e entregue à sociedade com responsabilidade civil e criminal por parte do profissional. Porque muitas vezes, quando não existia uma fiscalização sobre os bons profissionais para atender a sociedade, você contratava um serviço na sua casa, dava problema. Voltava de novo o serviço, dava problema. Pagava 3 vezes o serviço de um. Hoje não. Hoje, se o profissional está qualificado, tem uma boa formação, ele vai exercer um trabalho de qualidade. Então, nesse sentido, Marcelo, a gente não pode se prolongar muito, mas eu quero dizer que o Conselho Federal é o responsável por regrar todas as atribuições dos técnicos. E o Conselho Regional, que o Marcelo é o presidente, ele é responsável por 9 estados da federação, é o maior conselho em parte territorial do Brasil, é o conselho que o Marcelo é responsável pela fiscalização. Ou seja, o profissional para exercer qualquer trabalho ele tem que estar registrado no conselho e tem que estar habilitado. A partir desse momento ele tem a liberdade de fazer tudo aquilo que as resoluções permitem. E nós estamos, o nosso objetivo maior é proteger a sociedade, mas também valorizar o técnico industrial. Nosso objetivo é que o técnico industrial tenha o valor merecido, porque todos os países desenvolvidos o técnico é muito valorizado. E aqui no Brasil isso não acontecia e agora está ocorrendo graças à criação do Conselho. Nós estamos presentes em toda a área produtiva. Se você for analisar, o microfone que eu estou falando aqui, por trás tem um técnico eletrônica que fez esse aparelho se tornar realidade. A luz que ilumina a nossa sala de aula, tem um técnico lá na empresa de energia elétrica que trabalha com a parte elétrica desse sistema. A água que nós bebemos, tem um técnico de saneamento, tem um técnico de química, enfim, tem um técnico trabalhando. Nos hospitais, tem um técnico da manutenção dos equipamentos. Nós estamos presentes em todas as áreas produtivas do nosso país. E nesse sentido, eu digo assim, obrigado por vocês estarem aqui ouvindo. Pensem, façam o que vocês quiserem, porque só depende de vocês a formação que vocês vão escolher. Mas se tiverem pressa, como eu tive na minha época, faça o curso técnico, porque o curso técnico ele é um alavancador social. A profissão do técnico ela é uma profissão regulamentada desde 1968. Com a resolução, com a regulamentação da nossa profissão, torna o profissional técnico industrial uma categoria diferenciada, assim como o advogado, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o geólogo, o contabilista. Os técnicos industriais hoje, eles também possuem um conselho profissional, tem resolução que regra as atribuições de qual o nível de participação num trabalho, num projeto, na execução de uma atividade que o técnico industrial pode participar. A gente sabe que o nível de empregabilidade hoje para o mercado de trabalho do técnico, ele é maior inclusive que para o profissional de nível superior. Então vocês que estão aqui no Instituto Federal têm essa oportunidade de ter uma formação de qualidade, vocês têm a oportunidade de ir para o mercado de trabalho e trabalhar como profissional da área técnica ou tecnólogo. Muitas vezes vocês não precisam fazer um curso de bacharelado em engenharia. Muitas
muitas vezes as atribuições que vocês já terão fazendo um curso técnico é suficiente para que vocês sejam bem-sucedidos aí no mercado de trabalho. Então, as atividades dos técnicos do nosso conselho, elas são inúmeras. Desde a área de produção de energia, como os técnicos em eletrotécnica, que fazem projetos e também execução de energia solar, técnico em edificações, que trabalham com reformas. Temos os técnicos em mecânica, que trabalham na parte até de instalação de ar-condicionado, climatização, na parte de motores também, automobilismo. Temos técnicos na área mecânica em aviões. Então é uma infinidade de atividade que os técnicos estão. A gente sempre costuma dizer que desde um alfinete até um foguete, para sua fabricação, para sua execução, tem a participação de um técnico industrial. Então, se o Brasil deseja ser um país de primeiro mundo, obviamente ele precisa de investir em educação de ensino técnico nas áreas, principalmente nas áreas tecnológicas que abrangem o nosso conselho. Eu, enquanto presidente do CRT-01, a nossa principal missão é sempre a valorização do profissional e também executar a fiscalização da atividade do técnico. Então, se hoje, tanto nas empresas privadas como em órgãos públicos, se hoje tem a obrigatoriedade da contratação de um técnico, é porque tem um conselho por trás que faz a fiscalização e cobra que realmente a nossa legislação, tanto as leis federais como o decreto e as resoluções do CFT, sejam cumpridas na íntegra. E é graças a esse trabalho da fiscalização que a gente consegue levar a proteção à sociedade e principalmente a valorização do profissional. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado. Sociedade protegida.